O terceiro tipo de expressão que nós podemos usar para selecionar Frege é não usar o nome Gottlob Frege, né? E não usar um gesto demonstrativo. Suponha que nem ele está na sala, então eu não posso apontar para ele, e nem eu conheço o nome Frege, então não posso também usar o nome próprio Frege. Mas ainda assim, o que eu posso fazer é dar uma descrição de um indivíduo, uma descrição que captura ou que se aplica univocamente a Frege, quer dizer, ela não se aplica a nenhum outro indivíduo no universo, ela se aplica única e exclusivamente a Frege. Essa é uma outra forma que eu teria de selecionar Frege dentre todos os indivíduos para falar dele, daquele particular. Suponha que eu não sei o nome de Frege, ele não está na minha frente, mas eu acabei de ler o Begriffsschrift, alguém apagou o nome do autor do livro, a Begriffsschrift, mas eu começo a falar de o autor desse livro deve ser genial, deve ser maluco, o autor desse livro deve ser protestante, deve ser maluco, deve ser muito inteligente, etc. Tá? Mas olha a expressão que eu usei, o autor deste livro. Quer dizer, eu estou pegando uma propriedade, que é a propriedade de ser autor deste livro. Olha, mas ocorreu aí um demonstrativo, né? Este livro, tá certo? Então, isso é uma descrição na qual eu estou usando propriedades, ser autor, tá? E mesclando essa propriedade com o gesto demonstrativo. Vamos tirar o demonstrativo daqui, vamos fazer uma descrição pura, tá certo? Uma descrição pura. Depois a gente mistura, porque as descrições que eu posso usar para me referir ao indivíduo, às vezes elas envolvem também nomes e às vezes envolvem também demonstrativos, tá? Expressões demonstrativas. Nós vamos pegar uma descrição pura. Por exemplo, o indivíduo mais alto do mundo, ou o indivíduo que tem o maior número de partículas de ferro no sangue do mundo, tá certo? Eu não estou usando nenhuma expressão demonstrativa, eu não estou usando este, aquele, etc. Eu não estou usando nenhum nome próprio, eu estou usando uma propriedade pura, tá? Ou outro exemplo, o livro que tem exatamente 2 milhões e 500 mil palavras, publicado em latim. Tá? Então, eu estou dando uma descrição, esperando que essa descrição se aplique a um e apenas um objeto, um livro, que só tem um livro que foi publicado em latim com 2 milhões e 500 mil palavras, tá certo? E eu estou destacando este objeto, este indivíduo, é desse que eu quero falar, tá certo? Esse tipo de descrição que eu estou dando, veja que coisa curiosa, ela começa com um artigo definido. Artigo definido, vocês devem estar lembrados das aulas de português, né? Eu costumo brincar, eu dizer o seguinte, se o português fosse bem dado no secundário, se as pessoas aprendessem de maneira profunda o português, a gente economizaria 2 anos de cursos de filosofia, porque uma boa parte do que a gente faz na filosofia é explorar intuições que estão por trás da língua. A língua ela é formada segundo certas intuições lógicas, na maioria das vezes, né? Segundo certas intuições lógicas ou exibindo certas características gramaticais que, se alguém tivesse chamado a sua atenção ao longo de sua vida, hoje a gente não teria, inclusive isso se aplica a mim também, a gente não teria tanta dificuldade hoje para entender certas ideias, né? Mas olhem só o artigo definido. O que era o artigo definido? Né? No português nós temos 2, o artigo definido masculino e o feminino, o e a. Tá? Sendo que existe uma convenção que o é um artigo definido para indivíduos do sexo masculino, a um artigo feminino para o gênero feminino. No inglês existe um terceiro artigo feminino, it. Né? Desculpe, não, o artigo definido no inglês é o the. O it é pronome. Desculpem, desconsiderem esse comentário. O artigo definido no inglês é o the. Tá? Mas no português nós temos 2. Tá? Mas já pensaram na função do artigo definido? O que ele está fazendo ali? Toda vez que você começa uma conversa dizendo o seguinte: o garçom está demorando.
Você colocou o artigo definido ali, o garçom, tá certo? O que você está usando é uma descrição, uma descrição de um indivíduo. Você não está dizendo, você está querendo selecionar, se referir a um indivíduo particular, que é o garçom, e está implícito que é do lugar onde você está. Então, para ser absolutamente explícito, você deveria dizer: o garçom do restaurante onde estamos está demorando. Tá? Então, o garçom do restaurante onde estamos é uma descrição para selecionar um determinado indivíduo. Quando você coloca o artigo definido, o artigo está marcando ou está indicando uma pretensão ou uma pretensão ou uma esperança, expectativa da sua parte de que tem um e apenas um indivíduo que satisfaz essa descrição, tá? Que satisfaz a descrição de ser garçom no local em que você está, tá certo? Normalmente é assim. É claro que tem situações diferentes, mas normalmente colocar o artigo definido indica uma espécie de pretensão ou expectativa da parte do falante de que a descrição que se segue, ela se aplica a um e apenas um indivíduo, tá certo? Bom, descrições que se aplicam a um e apenas um indivíduo, portanto, elas podem ser usadas para se referir a um indivíduo particular, a um particular, tá? É o que, a partir de Bertrand Russell, do trabalho de Russell, nós chamamos de descrições definidas. Descrição definida porque ela é diferente de uma descrição indefinida, tá certo? Uma descrição indefinida é uma descrição que eu dou, mas ela não seleciona um indivíduo particular, ela se aplica a uma multiplicidade de indivíduos, tá? Na nossa reunião online, eu dei um exemplo. Suponha que eu estou saindo de um estádio de futebol e alguém passa e leva a minha carteira, tá? Eu vi o indivíduo de relance e eu vou prestar uma queixa na polícia. A polícia vai me pedir uma descrição da pessoa que roubou minha carteira. Então eu começo a dizer: era um indivíduo alto, magro, estava usando uma camisa do Flamengo, tá certo? Eu dei uma descrição? Dei. Uma descrição significa dar algumas propriedades de algum indivíduo. Mas eu dei uma descrição que seleciona um indivíduo dentre milhares, quer dizer, na saída do Maracanã, quantos indivíduos estão usando a camisa do Flamengo, quantos são magros e são altos, tá certo? Eu posso ir refinando um pouquinho a minha descrição. Usava um tênis branco. Usava um óculos escuro de sol. Tá? Eu vou refinando, mas ainda assim tem vários indivíduos que satisfazem essa descrição. Então, nenhuma delas está sendo uma descrição definida, porque todas elas ainda estão se aplicando a uma multiplicidade de indivíduos. Tá? Apenas no momento em que eu dou uma descrição que eu acho que seleciona um e apenas um indivíduo, apenas nesse momento é que eu coloco o artigo definido na frente, tá certo? O indivíduo usando a camisa do Flamengo, que era alto, magro e que tem o CPF tal, porque de relance eu não vi a cara dele, mas por algum lance eu tenho um olhar de raio-x para CPFs, eu vi o CPF. Então o indivíduo que é alto, magro, usa a camisa do Flamengo, o óculos escuro e tem o CPF, blá blá blá. Aí eu posso colocar o artigo definido. Por quê? Porque essa descrição, supondo que o CPF seja uma coisa que só é individual, né? Então, neste momento, esta descrição consegue capturar um e apenas um indivíduo, tá certo? Então, nesse momento, eu coloco o artigo definido ali na frente. Antes disso, se eu colocar o artigo definido, eu estou dando uma indicação de uma coisa que é falsa. Estou dando uma indicação de que a descrição ela captura um e apenas um indivíduo. Tá? Veja, por exemplo, a diferença brutal que faz, tá? Se você for apresentar sua namorada para alguém ou namorado e você disser: esta é uma minha namorada, por oposição a esta é a minha namorada. Provavelmente
dependendo do tipo de relacionamento, usar a primeira expressão vai dar uma encrenca danada. Usar a segunda expressão indica que você está usando a expressão a minha namorada ou o meu namorado para indicar o único indivíduo, né, que tem aquela propriedade de ser o seu namorado, tá certo? Se você usou a primeira expressão e tudo continua normal, é porque você tem um relacionamento bastante liberal, tá certo? Mas a colocação do artigo definido na frente, então é essa indicação, você tem a pretensão ou você tem a expectativa de que aquela descrição seja uma descrição definida, né? Por oposição ao artigo indefinido, o artigo indefinido, né? Como um ou uma. O artigo indefinido dá uma indicação de que você imagina, você supõe, você espera que a descrição que se segue seja uma descrição indefinida, tá? Então veja a diferença brutal. Quando eu vou te apresentar uma pessoa, eu digo, esse aqui é um amigo meu e esse aqui é o amigo meu. Qual a diferença entre essas duas coisas? A diferença é muito grande. Se você for levar nos detalhes, pelo menos você intuitivamente você deve ter ouvido essa diferença. No primeiro momento, esse aqui é um amigo meu, eu estou dizendo para você que uma descrição desse indivíduo é que ele tem a propriedade de ser meu amigo, mas eu coloquei o um, eu não estou indicando para você que é o único amigo que eu tenho. Tá? No segundo caso, sim, quando eu digo este aqui é o meu amigo, ou o meu marido, a minha esposa, eu estou indicando para você, estou dando uma descrição desse indivíduo, estou indicando também que esse indivíduo é o único que tem a propriedade de ser meu amigo, ou de ser meu marido, ou de ser minha esposa. Tá? A presença do artigo definido, do ponto de vista lógico e semântico, faz uma diferença brutal e pode dar briga nos relacionamentos, se você trocar o artigo definido pelo indefinido. Tá? Então, expressões como essa, moral da história, são aquilo que nós chamamos, a partir de Bertrand Russell, descrições definidas. O Russell foi o primeiro que usou descrições definidas? Não. Ao longo, todo mundo que fala alguma língua, ao longo da história, algum momento usou descrições definidas, porque em algum momento você se refere a objetos sem ser através do nome e sem ser através de um gesto demonstrativo. O centro do universo, por exemplo, eu posso falar do centro do universo, não posso? Olha só, coloquei o artigo definido o, então estou imaginando que exista um e apenas um, centro do universo, não estou apontando para ele, porque eu não consigo apontar, tá certo? Não tem nome o centro do universo, a não ser que eu queira criar um nome, tá certo? Tipo filme de ficção científica, não tem nome o centro do universo, então não, mas no entanto nós podemos falar dele, nós podemos nos referir a ele, ao centro do universo, a esse ponto espacial, através de uma descrição definida. Coloquei o artigo definido. Se eu tivesse dito, eu quero falar de um centro do universo, eu estaria indicando que não tem apenas um, tá certo? Então, uma descrição definida é tipicamente uma expressão desta forma, o ou a, artigo definido, e o que se segue é uma coleção de nomes de propriedades. O centro, universo, amigo meu namorado, minha namorada, o meu pai, tá? Nós vamos dizer, este é um pai meu, tá? Ao dizer este é o meu pai, esta é a minha mãe, nós estamos indicando que tem uma única pessoa no mundo que tem essa propriedade de ser minha mãe, essa propriedade de ser meu pai. Tá? Por oposição a este é um amigo meu, este é um autor que eu estou lendo. Tá? O artigo indefinido indica que a descrição é uma descrição indefinida, ela se aplica a muitos. O artigo definido indica que a descrição é uma descrição definida e a descrição definida tem certos critérios de sucesso na referência. Nós vamos ver isso em algum vídeo aí futuro. Quem discutiu isso muito foi Frege, exatamente Frege e Russell. Vamos continuar.